Olá, pessoal! Vamos continuar então com a nossa disciplina de ciências com o conteúdo flor, fruto e semente. Leitura da página 129 à página 132. Olhando essa imagem, nós percebemos então uma flor bonita, atrativa, né? Vocês já se perguntaram por que todas as flores têm esse aspecto, né? De atração, elas possuem cheiros, né? Um aroma, elas têm uma coloração diferenciada dos outros vegetais. Elas têm essa característica justamente para ter a atração dos seus polinizadores. Os polinizadores, então, são animais, né? Os insetos, que auxilia então na reprodução dessas plantas, na fecundação. Muitos deles então traz consigo pólen de outra planta, né, e ajuda a fecundar então em outro tipo de planta. Ou até mesmo na própria planta, na hora que ele vai passar e se alimentar ali, ele acaba batendo nos grãos de pólen e acaba fecundando. Aqui então nós temos um esquema de uma flor completa. Completa porque ela apresenta tanto órgãos reprodutivos masculino como órgãos reprodutivos femininos, tá? Então vamos verificar as partes da planta, da flor. A flor, ela é um órgão reprodutivo da reprodução sexuada das angiospermas, tá? Então, a flor são folhas modificadas e elas vão dar origem a frutos e sementes. Então, aqui eu tenho o pedúnculo, eu tenho o receptáculo. Nessa região está localizado, então, o óvulo e o ovário, tá? Aqui eu tenho as sépalas. O conjunto dessas sépalas nós chamamos de cálice. Eu tenho, então, as pétalas. O conjunto dessas pétalas recebe o nome de corola. Eu tenho aqui a antera e um filete, tá? A antera, onde estão os grãos de pólen, e o filete é uma haste que vai sustentar a antera. Esse aqui são os órgãos reprodutivos masculino, que recebe o nome de androceu. O conjunto desses órgãos aqui reprodutivos masculinos, nós damos um nome então de estames. Aqui então nós temos o estigma e o estilete, que são órgãos reprodutivos da feminino. Eu tenho aqui a parte de cima do estigma. Essa região é composta de um líquido viscoso que é onde auxilia para segurar o pólen, tá? E aqui vai ocorrer a fecundação. Ele vai caminhar aqui até chegar no ovário para ocorrer a fecundação aqui no óvulo, né? Então, nós temos o estigma, onde vai receber o pólen, vai descer pelo estilete, vai passar pelo ovário e pelo óvulo, então. Aqui, então, são os órgãos reprodutivos femininos, que recebem o nome de gineceu, e um ou mais desses órgãos, então, ele recebe o nome de carpelo, tá? Aqui, então, uma foto de uma planta, de uma flor, né? Aqui nós temos, então, o androceu e gineceu. Então, toda essa estrutura aqui é androceu. E essa parte aqui é o gineceu. Aqui nós temos as pétalas, as sépalas, o receptáculo. Aqui nessa região onde nós encontramos o ovário e dentro dele nós temos o óvulo. Agora nós temos a estrutura da flor, né, que nós damos o nome de pistilo, o receptáculo, tubo polínico. Então, aqui, através do estigma, entra o pólen, vai seguir todo esse caminho do tubo polínico até chegar no óvulo. Ocorrendo a fecundação desse óvulo, vai dar origem ao fruto. Lembre-se, o ovário vai ser o fruto e o óvulo a semente, tá? Então, o ovário vai dar origem ao fruto e o óvulo vai dar origem à semente no desenvolvimento da fecundação. Aqui nós temos o fruto, né?
que dá a origem à fecundação. Aqui, então, lembre-se que o ovário, ele é o fruto, que vai dar origem ao fruto, e o óvulo vai dar origem à semente, tá bom? Aqui no fruto, então, nós temos 3 camadas: o epicarpo, mesocarpo e endocarpo. O epicarpo é o que vai revestir o fruto. É como nós temos um revestimento que é chamado de epiderme. E aqui também é chamado de epicarpo. Nós temos aqui no meio, nós temos o mesocarpo, meio, né? E endocarpo, endo dentro. Então, esse endocarpo, ele vai estar revestido em volta da semente, então. Lembre-se, epicarpo é a parte de fora, mesocarpo é o meio e endocarpo é o que vai ficar em volta ali da semente. A semente, então. A semente ela é dividida em 3 partes: a casca, a endosperma e o embrião, tá bom? E nós temos então aqui a casca, é o que vai proteger todo o embrião, a semente em si. Então, ela vai proteger, toda a função dela é proteger principalmente o embrião, porque é o embrião que vai dar o desenvolvimento de uma nova planta, né? Então, nós temos aqui a casca, nós temos o endosperma. O endosperma, então, é o que contém açúcares, proteínas, óleos, né, que vão nutrir o embrião, auxiliar no seu desenvolvimento aqui. Nós temos o embrião e os cotilédonos. Os cotilédonos fornecem, então, nutrientes à planta jovem, tá? Então, quem vai nutrir, então, o embrião ainda na semente é o endosperma, e quem vai auxiliar a planta no seu desenvolvimento é o cotilédon. Aqui, então, nós temos a germinação, né, o processo dela. Depois de formada, algumas plantas ainda passam por um processo chamado de dormência. E esse período ela não se desenvolve, né, ela fica estável ali. Quando essa semente encontra condições favoráveis ao seu desenvolvimento, como luminosidade, temperatura e umidade, elas saem dessa dormência, desse processo de dormência, e começa a ocorrer a germinação, que é esse processo evolutivo aqui, tá? Esse processo acontece em etapas. Primeiramente, então, a semente absorve, né, absorve a água do ambiente e incha até que essa casca se rompe, aonde começa então a sair essa estrutura que vai dar origem à raiz, tá? Depois ocorre o desenvolvimento, essa raiz começa então a absorver nutrientes e água do solo e começa a crescer. Mas, enquanto ainda ela não consegue fazer o processo de fotossíntese, lembre-se para vocês que eu falei, então, que ela tinha o cotilédon, que faria a nutrição da planta jovem. Então, é justamente esse processo. Nesse processo ainda que as folhas não realizam fotossíntese, porque a fotossíntese para a planta é a nutrição, enquanto ele não faz ainda esse processo, a planta precisa se nutrir. Então, o cotilédon tem uma reserva e ele vai auxiliar, então, nesse processo da planta, até que essa planta jovem consegue se manter e fazer fotossíntese tranquilamente, tá? E essas sementes, nós temos 2 tipos de sementes, uma que é para consumo humano e outra que é utilizado na agricultura, tá? Essa da agricultura, o ser humano não pode consumir, ok? E muitas dessas sementes nós utilizamos no nosso dia a dia, na nossa alimentação. Então, elas têm um valor comercial muito grande, não é mesmo? Então, tá, galera. Então, por hoje é só. Até mais.